Quando alguns ensinam sobre o iluminismo, eles focam muito em dizer que o movimento foi um despertar contra a fé cristã e o poder da igreja. E atrelado a isso vem a ideia de que o momento iluminista foi uma forte influência ateísta. Isso é uma simplificação mais doutrinária política do que uma verdade, para sugestionar que todo o avanço social se deu aí porque a fé foi deixada de lado. Então as pessoas se tornaram mais intelectuais. Só que a história é muito mais complexa que isso. Quem quebrou de fato o monopólio político e intelectual da Igreja Católica Romana foi a Reforma Protestante do século XVI. A própria Igreja Católica, em seus estudos históricos mais críticos e abertos, inclusive também parte do academicismo, fala que o cisma provocado por Martinho Lutero não foi apenas a maior ruptura da história na Igreja Católica, mas o evento que abriu as portas para a chamada Era das Luzes. Martinho Lutero, ao defender que Deus era de acesso universal e a leitura direta da Bíblia era o veículo para a salvação, o protestantismo iniciou um trabalho de base intelectual, incentivando milhões a pensar por si mesmo as próprias atitudes. A partir desse momento, ele não saiu mais de cena. Ele continuou na história da formação intelectual, da construção do mundo moderno. Ele teve papéis importantes nas lutas pela abolição da escravatura e nos primeiros movimentos pelos direitos das mulheres. O filósofo marxista Antônio Gramsci foi um dos poucos que deu a devida importância a esse assunto. Ele observou que, sem a reforma protestante na Alemanha, a sua transformação profunda da ética e dos costumes populares, o progressismo liberal não teria tido tanto sucesso. Quando transportamos essa análise para o Brasil, tem outras omissões aí, o que deixa um vácuo e uma sugestão de que a educação brasileira foi católica até a redemocratização. Não foi. A formação do Estado e junto à educação institucional seguiu um projeto secular não cristão em várias fases, tá? A fase realmente cristã católica foi o período colonial, onde a educação estava totalmente a cargo dos jesuítas, ou seja, lá no iniciozinho. Quando a família imperial já se instala no Brasil, apesar do catolicismo ser a religião oficial, a elite do império, incluindo Dom Pedro I e Dom Pedro II, era profundamente influenciada pela maçonaria, que pregava e prega o deísmo, que é Deus como um arquiteto, um relojoeiro. Ele criou tudo e deixou para que os homens aí cuidassem. Nessa educação maçônica, Deus não é interveniente e ela possui valores de irmandade como a filantropia. Estudos da própria Igreja Católica e do academicismo mais sério assumem que no Brasil imperial o cristianismo católico ele já era um secretismo religioso, influenciado aí por essas ideias liberais que fazia parte dos ideais do Império Brasileiro. Então é importante saber que a maçonaria e o protestantismo tiveram diálogos em vários movimentos revolucionários. Logo, o cristianismo protestante também foi uma força intelectual ativa fundamental no período que chamamos de iluminista, junto o crescimento da maçonaria. Então, não, o iluminismo, a fase do iluminismo não era um ateísmo dominante. Há, então, essa missão política acadêmica que não fala que os ideais iluministas era sobre tolerância religiosa, a razão, o progresso científico e a igualdade social. Portanto, não foi uma era anticristã, mas sobre a liberdade de pensamento, inclusive a liberdade de religião. Então, para entender um pouco a complexidade do iluminismo, deve-se saber que foi um período de divisões, mas também de diálogos, pois a Igreja Católica enfraquece, surge o protestantismo, a maçonaria veio com força e o próprio protestantismo se dividiu, como a maçonaria também se dividiu, e nesse meio todo tinha os ateístas. No Brasil, o protestantismo, que começava a chegar, inclusive financiado pela maçonaria, parte dos protestantes presbiterianos e batistas foram trazidos porque o protestantismo tinha uma força muito grande de romper com o poder da Igreja Católica. E no Brasil, a maçonaria, junto com o protestantismo, formaram núcleos importantes abolicionistas a partir
da elite. Fim das contas, a crença cristã no Brasil, ela veio mesmo dos lares, das irmandades e do sincretismo religioso. Ela não foi uma educação política, como se costuma sugestionar. A essência da educação institucional foi maçônica, depois positivista, depois tecnicista e, por fim, a sócio-construtivista do Paulo Freire, que foi após a redemocratização.